Vamos falar da cromoterapia nos chakras, o tratamento cromoterápico nos chakras. Chakra básico. A cor predominante no básico é o vermelho, que vai atuar nos órgãos ali relacionados, o aparelho genital, urinário, reprodutor, útero, próstata, etc. Nesta região também a gente trata as doenças do sangue, fígado, bexiga, inflamações, qualquer espécie de hemorragia, como também qualquer anomalia dos órgãos relacionados. Quando temos uma desarmonia nesse chakra, então vão aparecer problemas de coluna, hemorroidas, instabilidade social e emocional, uso incorreto da vontade, o sentir-se impotente diante das situações, insegurança, desespero, medo e falta de praticidade. Além de preocupações excessivas com as coisas da matéria, ganância, descontrole dos aspectos instintivos e sexuais. O seu desequilíbrio também pode manifestar-se por impotência sexual e frigidez. Chakra esplênico. Sua cor predominante é o laranja, que atua diretamente no baço, rins, fígado, pâncreas e suprarrenais. É importantíssimo para a secreção das glândulas e órgãos endócrinos. É responsável pela vitalidade dos nervos. Através desse chakra, a gente trata as doenças da bexiga, menstruação, cólicas, colite, febre, diarreia, anemia, diabetes, câncer, etc. A energia do chakra esplênico vai fluir pelo revestimento medular dos nervos, distribuindo assim por todas as partes do corpo. O excesso de energia absorvida pelo esplênico, que não for usada pelo organismo, é expelido pelos poros, em forma de emanação energética. Quanto maior a sua absorção, mais poderoso o magnetismo pessoal, muito utilizado nos trabalhos de cura. Os bloqueios nesse chakra são geralmente causados por problemas emocionais, dificuldade em dar e receber, excesso de preocupação com o futuro, com o bem-estar dos outros e com a preservação. Medos e ressentimentos sobre o sexo, causando experiências sexuais traumáticas ou dificuldades no parto. Bloqueios desse chakra também causam uma falta generalizada de vitalidade, perda de juventude e diminuição do magnetismo pessoal. Vai afetar também o sistema digestivo inferior. As glândulas também não vão estar expelindo a secreção normalmente para a corrente sanguínea, podendo causar alguma doença. Chakra do plexo solar. A cor predominante é amarelo. Está ligada ao estômago, intestino, aos órgãos do aparelho digestivo e afeta o sistema nervoso simpático. Nesse chakra a gente trata doenças dos ossos, paralisia, gota, dores de cabeça. Influi nas emoções e através dele percebemos as emanações hostis ou vibrações afetivas do ambiente. Está ligado às emoções de poder pessoal, criatividade e autoexpressão. Seu desequilíbrio provoca timidez, egoísmo, narcisismo, egocentrismo e vários tipos de medo que geram propensão para raiva e violência. Seu desequilíbrio também está na dificuldade de expressar a autoconfiança e a criatividade, a incapacidade de se colocar em sintonia com as pessoas, locais, coisas, e também com a carência e autoestima. Chakra cardíaco, a cor predominante é o verde e ele exerce influência na circulação sanguínea, alimenta o coração, sangue, nervos e vasos sanguíneos e é responsável pelo funcionamento adequado do sistema imunológico, relacionando-se assim com o timo. Ele regula as emoções e os sentimentos.
Controla a integração de nossas forças superiores e inferiores, equilibra a autoestima, a capacidade de dar e receber amor. Tem capacidade de transformar as energias do cosmo em energia de cura física. A harmonia desse chakra acentua as atividades positivas no tocante à realização de coisas da vida e faz ver as outras pessoas como sustentáculos, destacando a perfeita harmonia entre as vontades humanas e as leis divinas. Traumas ligados a relacionamentos afetivos afetam diretamente a região cardíaca, provocando desequilíbrio nesse chakra. Quando ocorrem bloqueios, o potencial do amor e compaixão transforma-se em luxúria. A autoestima é prejudicada e a vontade individual enfraquecida, gerando a falta de criatividade e tornando as pessoas excessivamente sensíveis às influências e opiniões. Chakra laríngeo. Sua cor predominante é o azul. Está diretamente ligada à tireoide, cordas vocais, vias respiratórias, traqueia, brônquios e pulmão. Controla a expressão verbal, influindo também sobre o sistema auditivo. É responsável pelo rejuvenescimento e longevidade. A característica desse chakra é o sucesso. Sua expansão proporciona satisfação no trabalho e nas tarefas da vida das pessoas, mantendo-as bem ajustadas e, consequentemente, bem-sucedidas. Quando existe bloqueio, vai haver incertezas, indecisões, dúvidas e desânimo, afetando a autoexpressão e a prosperidade. O desequilíbrio em torno da voz, gagueira, vertigens, fadiga, asma, doenças metabólicas, obesidade são algumas das consequências do seu bloqueio. Chakra frontal. A cor predominante é o índigo. Está ligada à pituitária, alimenta a parte inferior do cérebro, olho esquerdo, ouvido, nariz e o sistema nervoso parasimpático. Regula as atividades inteligentes e é o ponto de abertura da visão interior, espiritual, intuição e inspiração, associado à implementação de ideias criativas. Seu desequilíbrio provoca desinteresse pelo presente e medo do futuro, fazendo com que se manifestem ideias e conceitos mentais confusos e geralmente negativos, que podem criar obsessão mental ou perturbação psíquica. Há ainda memória fraca, dando a sensação de estar no espaço, de estar flutuando, vago, problemas de sono, sonhos perturbadores e alucinações. O chakra coronário, sua cor predominante é o violeta, está ligado à glândula pineal e ao córtex cerebral. Alimenta o cérebro superior e o olho direito. O chakra coronário ele é responsável pela maior captação de energia cósmica, bem como por estabelecer contato com as esferas superiores do universo. Está associada à conexão da pessoa com sua espiritualidade e à integração de todo o ser físico, mental e espiritual. A energia do prana, captada por esse chakra, alimenta os demais centros de força e auxilia na meditação, suprindo-nos de vida cósmica. Seu desequilíbrio nos deixa fora de sintonia com a espiritualidade, provocando depressão por não encontrarmos significado na vida. Faz-nos sentirmos separados de tudo, do todo e desconectados da unidade. E alguns chakras colaterais, como os dos pés, que a finalidade dele é descarregar energia elétrica estática, gerada pelo corpo físico, como também absorver a energia da Kundalini que vem da terra e a energia magnética. Chakras do joelho, que atua como um transformador, regulando a quantidade de corrente que deve entrar no corpo. Chakras das mãos, que absorve as ondas radiativas, como também transmite energia. O chakra umeral, localizado nas costas, na parte superior do pulmão esquerdo,
Além de também exercer influência nos pulmões, ele é responsável pela relação mediúnica entre o plano espiritual e o físico. Encerramos aqui o estudo cromoterápico dos chakras.